Fala galera, esse é Investidores Universitários e hoje a gente vai te ensinar como analisar um fundo imobiliário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram para não perder nenhuma novidade. Então galera, basicamente um fundo imobiliário é um fundo que compra imóveis ali e eles distribuem esses aluguéis com seus acionistas. Então fica ligado com isso. A gente vai usar a Funds Explorer aqui pra gente poder analisar eles e o Nicão vai falar pra gente um pouquinho mais como funciona. Bom, então, Funds Explorer é um site que vai compilar todos os dados, tá? Ele vai consolidar todos eles em uma plataforma só para ficar mais fácil a nossa análise. É a que eu mais uso, mas existem outras, se eu não me engano, no Status Invest também tem. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você. E, bom, o que a gente tem que tomar cuidado com fundos imobiliários, tá? Aqui no Brasil não há um mercado muito grande ainda de fundos imobiliários, mas existem os maiores, tá? Os maiores deles, na verdade, o maior de valor de mercado é o Kinea, que é esse que a gente tá olhando agora. Então ali, quando a gente entra no site, a gente vai digitar o nome do fundo que a gente quer, ou você pode ir lá nas ferramentas e achar uma lista com todos os fundos imobiliários e você pode escolher o que vai te atrair mais. No Kinea, o que a gente vai ver quando a gente entrar ali? Liquidez diária, como a gente já falou, é importante que tenha liquidez. Se a gente precisar comprar ou vender, é bom ter o máximo de liquidez possível para não ter um spread entre a compra e a venda, tá? E daí, se a gente precisar sair indiferente do valor que a gente coloque lá para vender, a gente consiga retirar todo esse dinheiro. Último rendimento, então, foi o valor que caiu na conta lá mensalmente. O dividend yield é um indicador que ele divide esse rendimento que a gente teve anualmente pelo valor da cota, tá? E aí ele vai dar uma porcentagem de retorno que a gente tem através desses rendimentos. Para você que não sabe o que é dividend yield, é basicamente, se eu tiver R$100 investido, quanto que eu vou ter de retorno? Então aqui nesse caso do Kinea, a cada R$100 que eu tenho investido, eu vou ter de retorno 38 centavos, beleza? Então é basicamente isso, dividend yield. E aí o patrimônio líquido, então, 3,7 bi, tá? Aqui no Brasil isso é muita coisa, é um dos maiores que tem. Já nos Estados Unidos nem se compara, tem lá fundos de 75 bi para mais, assim, que são os fundos imobiliários, na verdade são REITs, são um pouco diferentes, mas com a mesma finalidade. Valor patrimonial, tá? O valor patrimonial a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque eles são auditados, então vai um auditor lá nos imóveis e ele determina o valor daquele imóvel. Mas nem sempre o cara vai saber exatamente, esse imóvel vale tanto. Por quê? Porque se você precisar vender aquele imóvel, não sabe se vai ter um comprador ou não. Querendo ou não, existe uma falta de liquidez no mercado imobiliário em específico, tá? Não nos fundos imobiliários, mas no mercado imobiliário. Rentabilidade no mês, aí não importa se você estiver pensando em longo prazo. E por último a gente tem o P sobre VP, tá? É um indicador interessante, mas tem que ser usado com uma certa cautela, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o preço do fundo imobiliário e dividir pelo valor patrimonial. Então ele vai pegar a cotação ali, 158,89, e dividir pelo valor patrimonial, que é 156,90 centavos. Então é um PVP muito próximo de 1, tá? Quanto mais próximo, na verdade, quanto menor for, mais descontado tá. Mas por que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Se eu ver um fundo de investimento imobiliário com 1,3, 1,4 de PVP, eu não posso comprar ele? Não significa isso, tá? Porque às vezes existe uma diferença na precificação dos ativos que pode causar esse valor patrimonial se tornar descontado ou às vezes sobreavaliado. Então você tem que cuidar com esse valor patrimonial para que ele não distorça esse outro indicador que é o P sobre VP, tá? Mas assim, dá uma olhada, mas não toma ele como um indicador de determinismo, assim, vou entrar ou não vou entrar por causa disso, tá? Então dá uma olhada, vê como é que tá, mas não se prenda só a ele. Isso é uma coisa muito importante que o Nicão falou, que se baseia nas suas decisões, né? Então, normalmente as pessoas falam, tipo, o que eu tenho que olhar, isso, aquilo, e na verdade não é uma coisa, não é outra coisa. É uma série de fatores que você tem que analisar ali, se está tendo lucro, o PVP, enfim, tudo isso você tem que analisar para ver se realmente vale a pena comprar, tá? Então, não toma uma coisa, um indicativo como fator de decisão ali, dá uma olhadinha maior, porque, cara, é o seu dinheiro, você que está trabalhando para ganhar ele, então, por favor, gaste ele, invista ele de maneira correta.
A gente também tem aqui uma coisa bem legal, que ele mostra a descrição do fundo, né? Então ele vai tipo, mostrar aqui certinho qual é a história, o que eles fazem normalmente, no que eles investem. Porque a gente tem fundos para várias coisas, a gente tem fundos para galpões, a gente tem fundos de moradia, a gente tem fundos que alugam salas comerciais, de shoppings. Então é uma infinidade de coisas, certo? Então você pode ver ali talvez que, talvez em alguma área, em algum setor tem alguma deficiência, assim, na sua visão. Então você pode talvez investir nisso, né? Se você acha que tem um potencial de crescimento, é bem válido isso também, né? A gente usa aqui os sites, né, para a gente avaliar os fatores, mas também o externo também conta muito. Então sempre olhar notícias, coisas assim, também é muito importante na hora de investir. E aqui também a gente tem um gráfico, né, com as cotações. Então a gente pode ver aqui que teve uma baixa bem grande, certo? Então a gente pode ver 30 dias, 6 meses, 12 meses, enfim. Aqui, né, mandato, segmento híbrido, taxa de administração, anual. Taxa tem que dar uma olhada e o gráfico ali é bom lembrar que é renda variável, então pode cair bastante, tá? Então não veja como renda fixa. Aí são só algumas informações básicas do fundo, o tipo de mandato, essas coisas assim. As taxas é bom dar uma olhada se estiver muito acima, principalmente de performance, tá? Alguns cobram umas taxas de performance um pouco alta. E aí a gente chega no que interessa, que são os proventos, tá? Os proventos, eles dão tanto em porcentagem quanto o valor bruto. Então, por exemplo, o retorno que se teve na cota em 12 meses foi R$ 8,52, sobre aquele valor da cota que a gente viu lá em cima. Então, se eu pegar esse valor e dividir pelo valor da cota, eu vou ter essa porcentagem que é o valor que está embaixo, tá? E os dividendos, o que é interessante a gente perceber ali? Quanto mais linear, ou às vezes até quando tiver uma tendência de alta, melhor ainda, tá? Por que esse fundo imobiliário ele acaba caindo um pouco, tá? Os dividendos. Vai tendo muitas trocas. Como a gente vai ver depois, esse fundo imobiliário ele tem muitos imóveis, tá? Então não necessariamente você vai estar sempre 100% alugado todos os imóveis, tá? Aí o dividend yield, que é aquele valor que a gente tinha falado antes, ele está tendo uma queda, principalmente, tá? Isso daí quase todos os fundos imobiliários está acontecendo por causa da taxa de juros, tá? A nossa taxa de juros ela está caindo muito e como o investimento a gente tem sempre uma escolha, você pode escolher ficar no CDI 2,15 lá, por cento ao ano, ou você pode começar a tomar iniciativas mais arriscadas para ter um retorno maior. Os fundos imobiliários é um deles. Então, conforme a taxa vai caindo, o valor da cota vai subindo e fazendo com que o yield, que é o dividendo que fica caindo nessa conta, seja menor em relação ao valor total da cota, tá? Então o yield ele acaba caindo quando a taxa de juros cai. Cara, e aqui tem uma coisa muito legal, que eles fazem uma simulação, né? Então tem a nossa querida poupança aqui, né? Se a gente aplicasse 50 mil reais, qual que seria a diferença entre você aplicar tudo em KINEA, em KINEA, né? 11, ou botar tudo na poupança, 50 mil reais, certo? Então a gente tem os resultados aqui. O montante final seria 62 mil, mas olha só que legal isso aqui. Ele vai valorizar 9 mil reais, né? Certo? Isso é muito bom, é claro, porque vai estar lá valorizando cada vez mais. Mas esse dinheiro, normalmente, a gente aconselha você deixar ele lá, porque no longo prazo ele vai valer a pena para você. E olha que interessante, ele vai te pagar, isso aqui, ele vai te pagar 2 mil reais, né? Nesses 12 meses. Então isso é muito interessante, que a gente falou de renda passiva. Para você que está buscando renda passiva, os fundos imobiliários são uma ótima opção, porque eles vão estar te pagando ali todo mês, certo? E isso aqui é muito importante, ó, isento de imposto de renda. Então você não precisa se preocupar, ele vai cair líquido na sua conta, você só gastar, faz o que você quiser, se quiser investir de novo, né? Reinvestir você não deve é uma boa escolha, é uma boa escolha para reinvestir. É uma boa escolha, com certeza. Então tá ali, ó, 438% a mais que a poupança, certo? Valor patrimonial, KNR 11, ativos. Então tem vários ativos e em diversos estados, tá? O que a gente tem que buscar? É exatamente isso dali, é ter vários ativos distribuídos em vários estados. Então é interessante que tenha multi-inquilinos, multi-imóveis e multi-estados, tá? Então que você tenha uma distribuição na região do Brasil todo, lógico, dependendo do setor do fundo imobiliário, né? Claro. Mas que tenha vários inquilinos, então não seja um inquilino só que alugue tudo, e principalmente que tenha mais de um imóvel, tá? Aconteceu esses dias no fundo imobiliário que tinha um imóvel só e uma empresa só alugava esse imóvel. Então, quando a empresa reincidiu o contrato, ela não tinha avisado nada, ela simplesmente falou que ia sair do imóvel e todo o imóvel foi esvaziado. Ou seja, você tinha lá
a tua renda mensal e ela foi para zero, do nada, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Mais de um imóvel, mais de um inquilino, reduz a chance disso acontecer, tá? Então, monoimóvel, não. Outra coisa bem legal que a gente pode ver aqui é que, né, como ele deu o exemplo aqui em cima dos 50 mil reais, então você podia aplicar esses 50 mil reais, mas você não precisa aplicar tudo isso. Porque como a gente viu aqui em cima, o valor da cota é de 158 reais. Então se você tiver 158 reais, você pode comprar isso aqui. Agora eu te pergunto, se tu tivesse, né, os 50 mil reais ali da nossa simulação, o que você compraria com os 50 mil reais? Você compraria uma casa? Você compraria um apartamento, talvez? Eu acho que não, né? Eu acho que com certeza você não conseguiria. E agora dá uma olhada nos imóveis que você seria sócio, que você estaria recebendo aluguel com esses 50 mil reais ou com os seus 160 reais ali, né? Dá uma olhadinha, olha o tamanho desses imóveis. 6 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados, 12 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, entende? Então, olha do que você se torna sócio com tão pouco dinheiro. E é por isso que a gente gosta muito mais de fundos imobiliários do que de repente ter um imóvel físico. Porque vai te trazer menos dor de cabeça e, cara, olha o tamanho disso, entende? Então, sério, vale bastante a pena dar uma olhada. É bem interessante. E o bom do Funds Explorer é que você pode ver todos os imóveis deles aqui. Então, você sabe exatamente o que tem ali no fundo, certo? É bem completo, muito bom mesmo. A vacância, então, ela é medida de duas formas, a física e a financeira, tá? Vacância física é o que você vai imaginar, então é quantos, sei lá, eu tenho 10 andares. Se um deles não está alugado, então quer dizer que eu tenho 10% de vacância física, tá? É só o espaço que não está sendo alugado para ninguém. Já a financeira funciona da seguinte forma, eu tenho lá um shopping, por exemplo, e ele pode me gerar por mês 100 mil reais de aluguel, mas ele está gerando 90, então quer dizer que eu tenho uma vacância financeira desses 10%. Então é quanto que do potencial de geração que eu tenho, eu estou recebendo. A vacância vai ser o inverso. Então, se eu estou recebendo 90% do que eu deveria, eu vou ter uma vacância de 10%, tá? É só o restante para fechar 100%. Então ali a gente pode ver todos os meses quanto que está a vacância. É interessante você analisar isso, porque caso tenha um aumento muito grande, pode se tornar algum aviso de que tem alguma coisa errada com o fundo e tudo mais. Mas olha só como ela tem variações na vacância, mas ela é muito pequena, tá? Porque o fundo ele é tão diversificado que ele acaba, se alguém sai de algum imóvel, para de alugar, não tem um impacto tão grande, diferentemente de um fundo imobiliário multimóvel. Não estou querendo dizer que você não possa investir no monoimóvel, tá? Mas tenha muito conhecimento de como funciona aquele imóvel, porque senão você pode simplesmente acontecer o que aconteceu com outro fundo ali e daí o problema fica grande. Por quê? Porque você parou de receber o dividendo, né? Aí você fica, não, beleza, mas a cota está lá. Pois é, mas a cota caiu 30%, porque pensa, você não vai ter mais o fluxo de caixa futuro, entendeu? Então o valor do teu bem, ele cai muito por causa disso. Com certeza. E outra coisa que eu gostaria de complementar, né, que o Nicão falou sobre a vacância, é que eles são complementares, tá? Então se você olhar aqui a ocupação física, ela vai ser complementar à vacância física. E se você olhar aqui a nossa ocupação financeira, ele vai ser complementar, né, à nossa vacância financeira. Então é basicamente ali o que ele falou do que falta, né? Então você vê aqui todas as réguas, né, todos os indicadores aqui estão bem altos, os marcadores estão bem altos, então você pode ver que é um fundo de ótima qualidade, certo? E aqui, claro, a gente tem os comunicados, os relatórios, informe mensal. O que é bom, você dá uma olhadinha de vez em quando, você pode abrir aqui, você pode ver o relatório inteiro, a empresa disponibiliza isso para você. É muito importante, né? Como a gente falou, é bom você aprender, né? Você olhar, você pesquisar sobre a empresa e ver realmente o que ela tem a oferecer para ti, porque é o seu dinheiro, né, cara? Então, se eu tivesse ali, né, se você chegasse alguém pra você e falasse assim, cara, vem, investe numa empresa, não sei o quê, e você não conhecesse a empresa dele, você arriscaria seu dinheiro? Então, é o que muita gente faz, quando entra no mercado de ações e simplesmente pega, entra na corretora lá, vê qualquer ação que tem e compra. Não, eu gostei dessa daqui, certo? Não é bem assim, porque você está investindo numa empresa, então tem que ser algo sério, você tem que levar isso a sério, você tem que pesquisar, você tem que olhar. E é claro que é o seu dinheiro que conta, então é muito importante. Esse fundo que a gente analisou é um fundo de tijolo. Lembra que tem dois, né? Tem um de tijolo e tem um de papel. Fundos de papéis. O que eu tenho a falar sobre fundos de papéis? Basicamente que eles compram muitos títulos, tipo, sei lá, por exemplo, 40 títulos. Como é que você vai analisar eles? Então, é um pouco complicado, assim. Eu, particularmente, não gosto muito de fundos de papéis, porque você acaba dando uma carta branca para o gestor, porque você não sabe exatamente o que vai estar na carteira. Porque, você não vai ficar olhando cada um dos certificados lá de recebíveis imobiliários para ver cada um dos investimentos que o gestor está fazendo. Então, se torna mais complicado o investimento, tá?
cuidado com a pegadinha que acontece por causa disso, tá? Normalmente os fundos de papel, eles têm um yield maior, tá? Então esse dividend yield ali dos fundos de papéis, ele vai ser mais elevado. Por quê? Risco. O risco aumenta, tá? Então, assim, dica para iniciante, sempre que tu achar que tu tá achando dinheiro de graça, assim, do nada, tá? Estão querendo fazer uma ajuda para ti, toma cuidado, cara, porque não tem ninguém bobo ali. Os caras não vão ficar simplesmente, não, você vai ganhar mais, mas o risco é igual, é tranquilo, não tem problema nenhum. E outra, né? Se fosse tão bom assim, por que eles não fazem isso então, né? Pois Por que eles te contariam um segredo tão bom assim, né? Então, cara, sério, sempre que alguém te prometer dinheiro fácil, te prometer que vai ser tranquilo, não sei o quê, desconfia porque deve ter alguma pegadinha por trás, tá? Dá pra ter de novo, tá? Não é, não posso ter de jeito nenhum, mas diversificação, coloca uma porcentagem pequena e saiba dos riscos que você está correndo, tá? Porque esse é o grande problema, cara. O pessoal vai entrar na bolsa, ele nem sabe o risco que está correndo. Esse é o verdadeiro risco, você não ter conhecimento do que você está fazendo, entendeu? Tipo, não é arriscado você investir numa empresa sólida, porque ela tem um alto nível de qualidade, ela tem um futuro promissor pela frente. O problema é você não saber o risco que você está correndo, sair comprando qualquer coisa e achar que vai dar certo. Não é assim que funciona, entendeu? É o mesmo exemplo que eu dei antes, né? Então, imagina alguém chegar na sua porta, na porta da sua casa aí do nada e te oferecer uma empresa. Vem investe na empresa. Você faria isso? Eu acho que você não investiria na empresa do cara, né? Você nem conhece ele. Então, é o que muita gente faz. Isso, né? Então, cara, sério, toma cuidado. Não é difícil investir em mercado de ações, mas é algo que você tem que tomar cuidado. Você tem que estudar, você tem que pesquisar. Então, isso que é muito importante, né? Análises gráficas. Então, galera, se você gostou das nossas dicas, por favor, deixa o gostei aqui embaixo para apoiar o nosso trabalho, tá? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Segue a gente também lá no Insta para mandar suas dúvidas. Pode comentar aqui também aqui embaixo. E envie esse vídeo para aquele seu amigo que não entende muito de fundos imobiliários, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.